Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou trazer aqui uma matéria feita pelo jornalista, pelo colunista Ricardo Noblat, bem conhecido, respeitado por muita gente. Ele publica lá no site Metrópolis, um site muito bom, por sinal, mas ele, o Noblat, passou dos limites ao publicar uma fake news absurda, antiga, mas não se enganem, eu acho que por trás disso tem método. Teve gente até brincando que seria melhor o Noblat sair do Metrópolis e ir logo pro Brasil 247, porque talvez, enfim, fazendo coisas para ajudar o Lula, ele ficaria mais à vontade por lá. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva aqui no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, se não gostar, deixa o dislike. Se puder compartilhar, enfim, esse absurdo que o Noblat publicou hoje está na cabeça de muita gente e é importante a gente esclarecer o que de fato aconteceu em 2018. Na manchete do dia 31, o Noblat colocou o seguinte, e aqui ele já começa mentindo. Lembrem de 2018, pede Ciro, quando ele não votou em Haddad no segundo turno. Um absurdo total e eu vou mostrar para vocês. No subtítulo ele colocou o seguinte: candidato do PDT a presidente diz que não votaria em Lula para derrotar Bolsonaro. O Ciro não disse isso, é mentira. E o Noblat começa ali a sua coluna no seu blog dizendo o seguinte: as repórteres Camila Zarur e Jussara Soares perguntaram a Ciro Gomes, candidato pela quarta e, segundo o Noblat, última vez a presidente da República. Ele não destacou aqui, antes de eu falar a pergunta, que foi a entrevista que o Ciro concedeu ao jornal O Globo, que foi publicada nesse dia 30 de janeiro. Uma entrevista muito boa, por sinal, vou deixar o link aqui no comentário fixo. A pergunta foi a seguinte: em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, em quem o senhor votaria? Ele respondeu, no Ciro Gomes. E essa aqui é a melhor resposta para se dar, porque eu acho até um desrespeito quem está entrevistando, quem está em terceiro lugar nas pesquisas, justamente tentando chegar no segundo turno, você perguntar em quem você votaria. Porque se o Ciro diz, como o Noblat gostaria, que votaria no Lula, na mesma hora já ia ter esses blogs vinculados ao PT dizendo Ciro declara voto no Lula. Nem colocariam que num eventual segundo turno, não. Aí a manchete seria totalmente, enfim, tendenciosa para tentar fortalecer o Lula e enfraquecer o Ciro. Então a resposta dele no Ciro Gomes foi perfeita. E aí elas insistiram e perguntaram, né, como ele vai destacar aqui, se ele nem cogita essa hipótese. O Ciro respondeu, nenhuma hipótese. Remember 2018, ou seja, se lembre de 2018. Aí na cabeça desinformada ou desonesta do Noblat, Ciro não votou no Haddad. O que é, repito, uma grande mentira. É porque talvez o Noblat tá na cabeça dele lá a mentira que o Lula contou, essa mesma aqui, quando foi entrevistado pelo Reinaldo Azevedo em março de 2021. O Reinaldo perguntando sobre as eleições, os nomes que estavam ali, enfim. E o Lula disse que todos os candidatos, né, que tentavam ali tirar um ou outro do segundo turno, tinham votado no Bolsonaro em 2018. Aí o Reinaldo fez questão de destacar. Não, Lula, o Ciro não. Aí a mentira do Lula foi, o Ciro não votou, ele só viajou para Paris, viajou e não votou. Disse isso e o Reinaldo deixou passar. E na verdade, por trás dessa fake news, tem a ideia de tentar transferir para o Ciro a responsabilidade pela eleição de Bolsonaro, o que é um absurdo também, quando na verdade o Haddad teve, entre o primeiro e o segundo turno, 15 milhões de votos a mais. E ainda faltaram 11. E aí eles acham que o Ciro, ficando no Brasil, subindo em palanque com bandido, iria conseguir esses 11 milhões a mais. Não conseguiria e sairia daquelas eleições com a imagem de alguém que fica o tempo todo colado no PT, como muitos enxergavam nele naquela eleição, ainda mais fortalecida. Então o Ciro fez um movimento, vamos dizer assim, duro, dizendo para a sociedade, não ando mais com essa gente. Ele próprio disse isso logo em seguida e tem repetido várias e várias vezes. E na verdade o PT tenta tirar a própria responsabilidade quando mentiu para a sociedade, apresentou um candidato que não podia ser, que era Lula, porque a lei da ficha limpa que o Lula tinha sancionado impedia, mas o PT fez o quê?
usou aquela eleição para fazer a defesa do Lula, que o próprio Ciro tinha dito já antes que a Lava Jato tinha cometido abusos, né? Enfim, era uma questão que o PT deveria ter resolvido, como foi resolvido depois, na questão aí dos tribunais, jurídico, enfim, e não naquelas eleições. Aí depois, quando o TSE disse o óbvio, o PT colocou quem no lugar do Lula? O Haddad. O Haddad que tinha perdido em 2016. Então, o PT me parece que escolheu perder naquelas eleições para desastrar o Brasil e agora o Lula voltar como salvador da pátria. Por enquanto, tá dando certo, ele lidera. Vamos ver daqui para frente se a sociedade, se a população não vai compreender que o PT é parte da tragédia que ajudou a eleger Bolsonaro. Eu disse parte, porque a eleição de Bolsonaro tem aí muitos e muitos fatores e o Ciro já explicou várias e várias vezes que ele voltou pro Brasil, votou no Haddad, só escolheu não fazer campanha porque passou um risco no chão. Isso tem que ficar muito claro. E eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo que o Ciro publicou no seu canal, que se o Noblat tivesse tido um pingo de responsabilidade, enfim, de honestidade jornalística, ele tinha pesquisado, um simples Google teria evitado ele publicar essa fake news. Ou será que a ideia era justamente publicar fake news? Vamos ver então um vídeo que o Ciro publicou no seu canal, foi bastante divulgado, mas que o Noblat parece, né, só parece, não ter conhecimento. Eu vou deixar o link dele aqui no comentário fixo. Vejam só. Oi pessoal, estamos de volta, eu e Ciro, para comentar algumas postagens mentirosas que os adversários dele costumam jogar nas redes em época de eleições. Essas fake news costumam enganar muita gente de boa fé. E é por isso que a gente veio hoje aqui conversar para esclarecer algumas coisas, não é, Ciro? É isso, Gisele. Vamos deixar claro o seguinte, ninguém é obrigado a gostar de mim. Se a pessoa não concorda com as minhas ideias, com os meus projetos para o Brasil, tudo bem. O problema é quando essa pessoa rejeita você com base numa informação falsa ou deturpada e usa a velha técnica de repetir uma mentira 1000 vezes tentando que se torne verdade. Ciro, vamos começar pela campeã das fake news, a de que você tem culpa pela vitória do Bolsonaro, porque, segundo eles, ao invés de apoiar o Haddad, você foi para Paris. Essa mentira tem autor e endereço bem conhecidos. Quem inventou e ainda faz circular essa fake news é o PT. É uma forma hipócrita e muito cômoda de desviar o foco da verdade. Vamos pelo início. Antes de viajar, eu declarei meu voto no Haddad. Depois, voltei a tempo de votar nele no segundo turno. Você, inclusive, estava do meu lado nesses dois momentos. Ciro Gomes chegou na sexta-feira à noite. Nesse domingo, voltou anunciando que fará oposição ao presidente eleito Jair Bolsonaro. É preciso votar pela democracia, contra a intolerância, contra a discriminação. Mas passado isso, o que quer que seja o resultado, o Brasil vai estar num momento gravíssimo, né, de aprofundamento da divisão, do estigma do ódio, da violência política. E eu que já venho tentando denunciar isso há algum tempo, agora darei coerência. Eu vou proteger o povo brasileiro daquilo que eu puder, criando um caminho novo fora dessa polarização odienta. Todas as pesquisas mostravam que quase 100% dos meus eleitores votariam em Haddad contra Bolsonaro. E votaram. Portanto, não faria nenhuma diferença eu subir num palanque que, aliás, sempre me hostilizou. Os votos já estavam garantidos, mas seriam insuficientes para mudar o resultado. Vamos encarar a realidade. Todo mundo sabe que o grande motivo da vitória do Bolsonaro foi o sentimento generalizado contra o PT. A cúpula do partido sabia disso, mas insistiu em ter candidato próprio, em jogar o Haddad às feras, depois de passar meses vendendo a fake news de que o candidato seria Lula. Todos lembramos disso. Quiseram depois me fazer de bode expiatório, inventando mais uma fake news. Se você observar bem, é fake news dentro de fake news. A candidatura fake de Lula, a candidatura artificial de Haddad e a busca de um bode expiatório. É mentira demais para uma derrota construída por eles mesmos. Bom, então vocês viram aí imagens do Ciro, né? E tem outras também, né? Então, contra fatos, né, não há argumentos. E o Noblat, para encerrar a sua péssima coluna, disse o seguinte sobre as eleições de 2022. É uma parada indigesta para ele, o Ciro. Convenhamos, disse. É um sonho acalentado por muitas décadas que poderá se desmanchar, mas Ciro sempre terá Paris como consolo. É, né, Noblat? Não podia faltar a típica lacrada petista aqui. Então, se o Noblat não tem que gostar do Ciro, como o próprio Ciro disse no seu vídeo desmentindo, você pode ter ressalvas. É normal que o Noblat tenha preferências pelo Lula ou por outro candidato.
faz parte. Agora, se espera de um jornalista que ocupe espaço na mídia, pelo menos honestidade. E até fechar esse vídeo, o Noblar não tinha feito correção, não tinha apagado essa matéria. Se ele fizer, eu vou deixar aqui no comentário fixo para vocês. E é lamentável por si só, mesmo que ele corrija, mesmo que ele tire do ar, que ele tenha publicado algo nesse sentido. Bom, meus amigos, então é isso. Eu fico por aqui e se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos mostrar para mais pessoas, enfim, que o Noblar errou e errou muito nessa coluna dele do dia 31 de janeiro de 2022. Valeu, meus amigos, e até o próximo vídeo.